Oi, sexto ano, tudo bem? Aqui é a professora Louise e hoje a gente vai ver um novo conteúdo, ok? Só que antes da gente entrar nesse novo conteúdo, eu queria fazer uma mini revisão da aula passada. Na última videoaula, nós falamos sobre membrana plasmática, que é um elemento básico das células, ou seja, isso significa que toda célula tem que ter membrana, independente se ela é animal ou vegetal, se ela é eucariótica ou procariótica. Toda célula vai ter membrana plasmática. E que através dessa membrana é que a gente tem a passagem de substâncias entre o meio intracelular, dentro da célula, e o meio extracelular, que é o meio fora da célula. Existem tipos de transporte que ocorrem através da membrana. Eles podem se dividir em ativo ou passivo. Quando a gente tem um transporte do tipo ativo, significa que a gente teve gasto de energia, ok? Significa que a célula teve que gastar energia para fazer aquele transporte. Exemplo de transporte ativo, bomba de sódio e potássio, que é quando nós temos a saída de 3 íons de sódio e a entrada de 2 íons de potássio na célula, isso ocorrendo ao mesmo tempo. Outro tipo de transporte é o passivo, que é passivo exatamente porque não tem gasto de energia. A célula não precisa gastar energia para fazer esse tipo de transporte. Quem é que representa? Quais são os tipos de transporte passivo que a célula realiza? Difusão e osmose. Difusão, a gente tem a passagem do soluto, quem é dissolvido, do meio hipertônico, que tem mais soluto, para o meio hipotônico, que é o que tem menos soluto. Ele se movimenta até que ele alcance o equilíbrio da solução. Já a osmose, a gente tem a passagem da água, ok? Então, vamos responder a atividade da aula passada que eu passei para vocês, que tinha como material um copo de vidro, para que vocês pudessem observar a reação, um comprimido efervescente e água. Primeiro, para poder responder essa atividade, eu pedi que vocês pudessem observá-la, né? Fazer a experimentação e observá-la. Então, observando, a gente tem que definir o que é o quê. Primeiro, o que é o soluto dessa reação? Quem está sendo dissolvido? No caso da atividade que a gente passou, o soluto é o comprimido efervescente. É ele que vai ser dissolvido na água. Logo, se é a água que vai dissolver aquele comprimido, ela é um solvente, porque é ela que vai dissolver aquele comprimido. Recapitulando, soluto, quem é dissolvido. Solvente é quem dissolve aquele soluto. No caso dessa reação, desse experimento que eu passei, o soluto é o comprimido, porque ele vai ser dissolvido na água, que é o solvente. Então, vamos à resposta. O experimento representa um transporte passivo do tipo difusão, pois quem se movimenta dentro dessa reação é o soluto, que passa do meio mais concentrado, que é quando o comprimido está lá sem ser dissolvido ainda, ele está em um meio onde ele tem aquele soluto concentrado nele, que passa do meio concentrado, que é o comprimido, para o menos concentrado, que é o da água. A água não tinha nenhum soluto antes do comprimido ser colocado nela. Então, a gente tem a dissolução desse comprimido na água. Ele vai passar do meio hipertônico mais concentrado, que é o comprimido, que estava cheio de soluto concentrado, para o meio menos concentrado, que era a água, que não tinha nenhum tipo de soluto, buscando o equilíbrio, buscando ficar dissolvido até que toda a solução ficasse igual. O transporte passivo sempre busca o equilíbrio, ok? Então, vamos ao conteúdo novo. Hoje a gente vai falar sobre transporte também. E a membrana também está envolvida. Só que, semana passada, na aula passada, nós falamos sobre transportes de pequenas moléculas. Íons de sódio, íons de potássio, solutos reduzidos, água. Hoje a gente vai falar sobre o transporte de grandes moléculas, de substâncias grandes, tanto sólidas como líquidas. Então, só recapitulando.
Algumas pequenas moléculas, como os íons de sódio e potássio, naquele tipo de transporte de bomba de sódio e potássio que é ativo, passam de forma direta pela membrana. Como assim direta? Eles passam através das proteínas, do meio extracelular para o meio intracelular e vice-versa. Eles vão passar de maneira direta pela proteína que está presente na membrana, ok? Só recapitulando, aqui a gente tem um fosfolipídio e a membrana celular ela é uma bicamada fosfolipídica. Por que uma bicamada? Porque ela tem duas camadas, em cima e embaixo, na parte de dentro e na parte de fora da célula, ok? Moléculas grandes são transportadas através de vesículas. É como se a membrana criasse uma bolsa para que ela pudesse englobar aquela substância grande, aquela molécula grande. Ela é tão grande que ela não consegue passar pelas proteínas. Então, a membrana tem que criar um espaço para que ela possa ser posta para o meio intracelular. Então, recapitulando. Moléculas grandes são transportadas através de vesículas, bolsas, criadas pelas células, capturando essas moléculas para o meio intracelular. Então, a gente também tem aqui, nesse transporte de grandes moléculas, tipos de transporte. Um que vai pegar essas grandes moléculas e provocar a entrada dela na célula e outros que vão provocar a saída de grandes substâncias dessa célula. Então, um é a respeito da entrada e outro de saída. Agora a gente vai falar sobre o que diz respeito à entrada dessas grandes moléculas na célula. Para esse tipo de processo, a gente chama de endocitose, entrada de substâncias na célula. Esse processo pode ocorrer de duas formas. Endo significa dentro. Então, quando vocês falarem a palavra endocitose, tentem se lembrar. Endo significa dentro. Então, endocitose é a entrada de substâncias, ok? Então, vamos ver quais são essas duas formas que a endocitose pode acontecer. A primeira delas é a fagocitose. É a ingestão de partículas sólidas. Prestem atenção nisso. Ingestão de partículas sólidas, assim como alguns micro-organismos como as bactérias. A fagocitose também está envolvida no processo de defesa do corpo, ok? Quando a gente tem a invasão de alguma bactéria ou algum fungo, a fagocitose é realizada pelas células de defesa do nosso corpo e ingerem aquele agente infeccioso para que ele possa ser eliminado do nosso organismo. Os leucócitos são as células responsáveis por realizar a fagocitose. Ao capturar as partículas, as vesículas lançam enzimas para degradá-las. Enzimas são substâncias, são elementos presentes no nosso corpo para degradar algum tipo de substância. Por exemplo, a gente tem enzimas na nossa saliva, que serve para que a gente possa digerir o alimento já na boca. A gente vai mastigando e as enzimas presentes na nossa saliva vão ajudando a dissolver aquele bolo alimentar para que a gente possa engolir. Então, vamos aqui a uma imagem. Aqui a gente tem o processo de fagocitose acontecendo. Aqui a gente tem uma célula de leucócito, vou botar um Lzinho aqui. A gente tem um leucócito. E aqui a gente tem como se fosse um tipo de bactéria. Quando o seu corpo manda um sinal para o leucócito de que tem algum agente estranho no seu corpo, o leucócito vai em direção a essa bactéria, vai ao encontro dessa bactéria. Lembrando que a gente tem milhões, bilhões de leucócitos no corpo. E ele cria a sua célula de leucócito, na membrana, ela cria como se fossem pezinhos. É como se fosse pequenas mãozinhas, bem ludicamente falando, para que ele possa capturar essa bactéria. Então, com essa extensão que ele cria na membrana, ele vai englobar essa bactéria até que ela esteja completamente envolvida. Aqui a gente pode ver a bolsa em volta que foi criada para que a célula pudesse englobar essa bactéria. E uma vez dentro do leucócito, ela é degradada pelas enzimas que estão presentes nessa célula. Aqui a gente tem um vídeo explicando melhor como ocorre esse processo. Vocês conseguem ver como a membrana ela se modifica
criando uma bolsa, um espaço dentro da célula para que ele possa englobar essa molécula grande e sólida. Fagocitose só faz englobamento de moléculas, de partículas sólidas, ok? Um exemplo são as bactérias. Aqui a gente tem a imagem de um neutrófilo seguindo uma bactéria. Aqui a gente tem a bactéria e olha o leucócito seguindo a bactéria até que ele encontre ela e englobe ela de uma vez. São células motoras, elas se mexem, elas seguem aquele agente infeccioso, ok? São células muito especiais e muito importantes para a defesa do nosso corpo. Aqui a gente tem uma bactéria sendo degradada por um leucócito. Olha como ocorre. Ele engloba, é como se ele estivesse realmente comendo aquela bactéria. E uma vez dentro daquela célula, ele cria aquelas enzimas e degrada ela, eliminando ela do nosso organismo. Outro tipo de transporte que também tem a ver com endocitose é a pinocitose. A pinocitose é o processo que ingere e captura substâncias líquidas. Então, a fagocitose ela vai se tratar de substâncias sólidas. Já a pinocitose tem a ver com substâncias líquidas ou dissolvidas na água presente em nosso organismo. Um exemplo de substâncias dissolvidas que são capturadas através desse processo de pinocitose são as proteínas. A gente não consegue ingerir as proteínas de forma sólida. Ela vai para o nosso estômago e tem que ser degradada para que a gente possa absorvê-las. Elas são moléculas muito grandes, então a gente tem que quebrar elas, a gente tem que dissolver elas para poder ingerir, para poder absorver. Uma vez dissolvidas, a nossa célula vai lá, cria uma bolsa também, cria uma vesícula para capturar essas proteínas e jogar dentro da célula. Ok? Aqui como na imagem ao lado. Aqui a gente tem uma vesícula de pinocitose. O que a gente viu antes foi uma vesícula de fagocitose. Agora, a gente tem um tipo de transporte que não faz a entrada de substâncias, mas sim a saída, que é o processo de exocitose. Exo significa fora, ok? Endo, dentro. Exo, fora. Então, o processo de citocitose é um tipo de transporte que faz o processo inverso ao da endocitose. Se a endocitose faz a entrada de substâncias, a exocitose vai fazer a saída dessa substância da célula. Então, são substâncias que estão dentro da célula, mas que precisam sair. E como são moléculas muito grandes, elas não podem sair pela proteína que está presente na membrana. Tem que criar também um tipo de bolsa. Em vez de capturar substâncias, a exocitose expulsa substâncias da célula. Forma-se uma vesícula, uma bolsa, um espaço na parte interna da célula para que sejam liberadas partículas para o meio externo. Então, aqui a gente tem, essas substâncias estão dentro da célula e essa mesma célula vai criar um espaço para que elas fiquem concentradas em um local só. Ou seja, tenho, digamos, proteínas demais. Só um exemplo fictício. Digamos que eu tenha proteínas demais dentro da célula. Então, o excesso vai ser retirado pela própria célula. Ela vai criar uma bolsa, englobar esse excesso de substâncias dentro desse espaço, dentro dessa bolsa, e encaminhar essa bolsa, essa vesícula, para fora da célula. Ok? Ela vai expulsar essas substâncias. Aqui a gente tem uma imagem. Vocês conseguem ver como tem uma bolsa dentro da célula, esse espaço que englobou aquela substância e ela vai sendo levada para fora da célula até que ela seja expulsa totalmente, ok? Exercício para que vocês façam com o auxílio dos pais, né? Fazer exercícios da página 84, gente. Questões de 2 a 9. Isso significa que vocês vão fazer as questões 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Não é para fazer a primeira questão. É para fazer da questão 2 a 9. Tá bom? Até a próxima aula. A sua aula continua no próximo vídeo.